Preste atenção, pois esse vídeo será, na minha opinião, o mais importante material que já produzimos nesse canal, ou que ainda vamos lançar. Devido a várias críticas que a instituição Congregação Cristã no Brasil vem recebendo, referente às suas doutrinas e ensinos, levanta-se comentários como: a CCB está mudando, viu só? A CCB não é a graça é Jesus. Estaríamos realmente presenciando um momento único na história da Congregação Cristã? Ela está mudando seu ensino? Está passando a pregar o Evangelho Bíblico? A CCB vai ser um dia uma igreja bíblica? Aqui vai minha resposta curta e sincera. Não, ela não vai mudar por causa do seu orgulho e soberba. Na sequência, vou te apresentar provas contundentes que a síndrome de Lúcifer acompanha a história dessa seita desde muito tempo, e isso é claramente demonstrado nas atitudes da cúpula ministerial que está aí. Meus argumentos estão de acordo com o que observo nas escrituras e no comportamento do ministério da CCB. Meu roteiro é uma adaptação de uma pregação bíblica que eu vi nos anos 90. Vamos começar? Antes, peço gentilmente seu like e o compartilhamento desse vídeo, em especial. Bem-vindos ao canal Decifrando CCB. Primeiramente, deixe-me definir para você o conceito que aprendi dessa mensagem adaptada sobre o que é orgulho e soberba. Orgulho é um conceito exagerado de si mesmo. Soberba é um orgulho exagerado. A ideia que a Congregação Cristã no Brasil passou a seus membros de que ela, igreja, é a obra de Deus na terra, a igreja verdadeira, depois dos apóstolos, parece acompanhar a Irmandade conforme comentários que você vê agora. Uma vez pertencendo a esta graça santa, em aspas, muitos tendem a calçar o salto da soberba, observando os que estão de fora como pobres pecadores, pessoas do mundo, desviados e por aí vai. Você sabe o que estou falando, já temos vídeos aqui no canal falando sobre isso. Por outro lado, o extremo também é observado entre os membros da CCB. A síndrome do coitadinho, do servo inútil, entre aspas. Sentimento alimentado pelo hino 260, do Inário número 5, pela postura corporal do membro que vai contar uma obra no momento da testemunhança, tentando imprimir que sou tão falho e errante. Ou o pregador que tenta passar um ar de simples ao se expressar durante pregação. Outras características que podemos observar claramente é que um frequentador da CCB ou que faz parte do ministério não reage bem às críticas. Por não conseguir responder biblicamente às críticas, atacam o crítico de forma pessoal. Não aceitam o fato que pode ter cometido erros em seus ensinos, fechando-se para um diálogo construtivo. Desdenham ou ignoram de quem tem boas intenções e quer propor o estudo e um diálogo de um evangelho puro e simples. Jair Ferreira do Amaral, o pioneiro no YouTube em canais de críticas contra a CCB, juntamente com o Ricardo Adam, que naquele momento, com Jair, defendia uma reforma nos ensinamentos da instituição. Adam escreveu em seu livro O Novo Evangelho segundo a CCB as seguintes palavras: foi quando às 12h15 do dia 25/3/2005, cheguei de terno e gravata na porta do Brás, e conforme eu chegava, todos os policiais da Guarda Civil Metropolitana e bombeiros começaram a conversar no rádio e me olhando frontalmente nos olhos. Chegando na porta do Brás, lateral, e o porteiro de plantão, acho que era coronel ou capitão, o irmão Jair acha que era, me atendeu muito bem e pedi para falar com o ancião Davi Trevisan, pois tinha um documento para entregar para ele. O porteiro falou: tudo bem, vou anunciar então. Chegou ao lado dele um policial da PM e falou baixinho no ouvido dele algo e o porteiro pediu meu RG. Ao ler meu RG, colocou a mão no meu peito, educadamente, sem me agredir, apenas educadamente, e falou bem alto: fora daqui, você não pode entrar, está proibido de ser atendido. Eu educadamente retruquei e falei: por quê? Foi quando me cercaram vários da guarda metropolitana, bombeiros e homens vestidos normais, com rádio na mão, e um deles passou por mim, esbarrando no meu ombro, falando bem rápido e baixinho: cai fora, os caras vão te levar embora, cai fora. Virei as costas e fui andando bem rápido. E mais, são alimentados através de falsas profecias vindas dos púlpitos que nenhum mal chegará à sua tenda, em aspas. Para os ímpios, dor e sofrimento. Para os CCBanos, vitória, bênção e prosperidade. Já ouviu o ditado "pimenta nos olhos dos outros é refresco"? Assista a esse trecho de pregação recente do dia 22 de outubro de 2023, Complexo Brás, São Paulo, na passagem que Paulo, após sofrer naufrágio, chega em Malta. Esta manhã alguém pode estar triste com alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que você perdeu, alguma aflição que você passou, alguma situação que você não gostaria de ter enfrentado. Mas por que, Senhor, que o meu barco afundou? Por que, Senhor? Podia afundar outro barco, mas aqui está o teu servo. Não, é o barco dele que afundou. Mas Deus abandonou Paulo? Não abandonou. Como Deus também não te abandonou.
Sofrimento, tragédia, naufrágio, pode acontecer com questão de fora da obra de Deus, em aspas. Pasme, ele ainda acha que a CCB é a extensão dos ensinos de Paulo, isso de forma subliminar, é óbvio, mas o CCBaninho, esses são intocáveis. Uma típica pregação triunfalista que você observa nos púlpitos de norte a sul do país. O elogio extremo, seja por pertencer à obra de Deus na Terra, ou por fazer parte da maior orquestra do mundo, o sentimento de ser os únicos salvos gera nos seus membros orgulho e soberba. Agora, minha segunda parte da resposta: por que Deus abomina o orgulho e a soberba? Lembrando que a soberba faz parte das 6 coisas que Deus odeia, conforme o texto de Provérbios, capítulo 6, versículo 16. O motivo? Porque uma pessoa orgulhosa lembra a Deus o diabo. Lúcifer quis ter uma posição de poder maior e mais elevada que Deus. Semelhante sentimento expresso profeticamente sobre a queda e morte do tirano babilônio em Isaías, capítulo 14, versículos 13 a 14. Ele fazia parte de uma classe singular de anjos. A Bíblia o chama de querubim ungido, Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. O que aconteceu com ele? Bem, o resto da história você conhece. E o que observamos nas pregações CCB? Um ensino antropocêntrico, uma tentativa de elevar o homem e rebaixar Deus a um mero serviçal cósmico. E quem é o homem? Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Salmos capítulo 103, versículo 16. Sim, todos os nossos dias dissipam-se diante do teu furor, findamos os anos como um suspiro. Salmos, capítulo 90, versículo 9. Tal comportamento de superioridade me leva a mais um ponto importante. Deus não é glorificado. A Ele o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus, capítulo 6, versículo 13. Você pode pensar que estou enganado porque de alguma forma dizem glória a Deus, aleluia. Mas esquece de um detalhe. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. João, capítulo 3, versículo 35. E o que fizeram com Jesus Cristo na congregação cristã no Brasil? O comentário Champlin me ajuda a explicar o último versículo que eu citei. A ideia de entrega de uma total autoridade nas mãos do Filho de Deus também é um tema comum a esse evangelho e pode ser visto nessas passagens de João. Naturalmente, essa ideia fica subentendida no próprio primeiro versículo desse evangelho na frase com Deus, isto é, o verbo estava com Deus, ou seja, face a face, com Deus, o que implica, segundo a exposição, a ideia de comunhão entre o verbo e Deus. O Evangelho de Mateus encerra as mesmas reivindicações em prol de Cristo, em Mateus capítulo 11, versículo 27, e Mateus capítulo 28, versículo 18, e ali o leitor pode encontrar uma exposição mais completa sobre essa ideia. Tudo isso mostra-nos por qual motivo o Cristo de Deus teria de crescer, ao passo que João Batista, todos os profetas e todos os homens devem necessariamente decrescer quando confrontados com Jesus. Porquanto é nele que todos os remidos encontram sua potencialidade de um elevadíssimo destino. Todo cristão reconhece o que Deus fez por nós, em Cristo, e nele podemos descansar. Não vemos Deus como um tirano que nos pune por não seguir os seus ensinamentos, pelo contrário, o amamos porque ele nos amou primeiro. No processo de santificação, pela graça, nos tornamos pouco a pouco semelhantes a Cristo, seu Filho, no poder do Espírito Santo. E é isso que estamos gritando desde o primeiro vídeo do canal, apresentar a você o Cristo e este crucificado. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Se você faz parte da Irmandade da CCB, é algo que nunca vai conhecer, pois essa instituição não tem compromisso com Jesus Cristo e o Evangelho. Ele é só um personagem lido em algumas pregações bem conhecidas, como Jesus multiplica os pães, a água feita em vinho, Jesus apazigua a tempestade, a tentação de Jesus e só. Nunca experimentarão a revelação de serem feitos filhos de Deus, João capítulo 1, versículo 12, estando na CCB, pois deixam Jesus de fora de seus ensinos. Vivem de misticismo e sentimentos, mas enganoso é o coração. Estariam dispostos a levar cativo todo o conhecimento à obediência de Cristo? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Só há uma maneira de se livrarem da condenação eterna, arrependendo-se dos seus maus caminhos, confessando seus pecados e crendo unicamente em Jesus Cristo para a sua salvação. A cúpula do Brás já tem causado danos demais para o Evangelho. Estariam dispostos a assumir seus erros doutrinários e, quem sabe, causar uma verdadeira transformação nessa instituição religiosa, ou são orgulhosos demais para serem confrontados unicamente com a verdade, a Bíblia Sagrada? Qual a sua opinião? Você ainda espera alguma mudança nos ensinos da congregação cristã no Brasil? Deixe seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.